Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Eu sou o Ari, criador do canal Swing Trade na Prática. E na nossa aula de hoje já vou até preparar você aqui que você hoje vai aprender muita coisa. Hoje vai ser um aulão, principalmente para quem está iniciando no mercado. Será análise técnica para iniciantes no mercado. Então prepara papel e caneta aí, porque isso vai ser muito importante para nossa aula de hoje. É muito importante também que você veja até o fim, tá? Porque vai ser meio que um passo a passo, uma coisa vai completar a outra. Então vai ser uma aula bem completa, mas requer que você veja até o final para que você assimile tudo e que você consiga operar no mercado financeiro com maestria, que você consiga ganhar dinheiro no mercado financeiro com operações de curto prazo, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado americano em ações. Então é isso que eu ensino aqui no canal, é isso que eu ensino aos alunos. E por falar nos alunos, a turma para a Fórmula do Swing Trade está aberta, vai ficar aberta agora somente até o dia 22, ou se até completar as vagas geralmente encerram antes, mas é um recado que eu preciso passar para vocês. Bom, vamos começar aqui na nossa aula. O que você vai aprender hoje? Hoje basicamente será a análise técnica para iniciante, mas é só iniciante que vai poder assistir essa aula? Não, será todo mundo. E é importante também que mesmo quem já tem experiência, mesmo aquelas pessoas que ganham algum dinheiro no mercado, que assista até o final, porque eu tenho certeza que essa aula aqui vai ajudar você a ter muito mais lucro no mercado e pode ter detalhes aí que está faltando para você para ganhar dinheiro no mercado financeiro, no mercado de ações. A primeira coisa que você vai aprender são os erros no trade. O que as pessoas geralmente, o que os aspirantes a traders, o que os aspirantes a investidores, por que eles perdem dinheiro no mercado? Quais são os principais erros que fazem eles perderem dinheiro no mercado financeiro? São erros que eu verifiquei com os alunos antigamente, assim que eles iniciavam um curso, inclusive até hoje, né? Quando iniciam um curso, eu pergunto qual o seu principal erro, por que você não está ganhando dinheiro, se você já opera. Então muitas pessoas me passaram algumas coisas que eles erram, identifiquei isso também, alguns vícios de traders que são muito ruins. Algumas operações são muito ruins, né? São esses vícios aí de comprar antecipadamente, por exemplo. Então, são esses erros que eu peguei, cataloguei, inclusive com a minha experiência, os erros que eu cometi quando iniciei no mercado. Eu, assim como você, não iniciei acertando, né? Ninguém inicia no mercado financeiro acertando. Então, anos atrás, vou botar aí uns 8 anos atrás, quando eu iniciei no mercado financeiro, eu errava, né? Eu errava muito. Queria, por N motivos, queria fazer muitas operações ao mesmo tempo, ou eu queria colocar muitos filtros no gráfico, mas eu vou falar tudo isso aí para você mais adiante durante essa aula. O que você vai aprender também? Você vai aprender quando comprar e quando vender qualquer ação na Bolsa de Valores. E é isso que eu ensino também aos alunos da fórmula do Swing Trade, que é quando comprar o exato preço em que você deve comprar e o exato preço em que você deve vender qualquer ação no mercado. Por que é importante você saber isso? Se você não sabe quando comprar ou quando vender uma ação, não é para você estar fazendo nada no mercado. É para você ficar de fora no mercado. Imagina você comprar uma ação com a esperança de que ela vai se valorizar. Mercado financeiro não é esperança, é técnica. E é importante que você siga essa técnica. Então, se você não sabe quando comprar ou quando vender as ações, esquece, tá? Se você compra uma ação e fica naquela, poxa, acho que vai subir a ação, né? Caiu muito, eu acho que vai começar a subir a partir de agora. Isso aí não é fazer trade, isso aí não é fazer comércio com ações, isso não é operar no mercado. Isso daí é você comprar uma ação, é como se você fosse na lotérica, escolhesse qualquer número lá e apostasse que vai acertar aqueles números. É a mesma coisa que acontece no trade. Se você compra uma ação sem saber o porquê que você está comprando, sem saber se é o exato preço em que você deve comprar ou não, é como apostar na lotérica, tá? Isso aí você está operando por pura sorte. Eu acho que você não tem bola de cristal para estar fazendo isso, né? Isso daí, posso falar com propriedade que é errado? Já fiz isso, foi um dos erros que eu cometi no mercado financeiro. Assim que eu iniciei também, não sabia o que eu estava fazendo, né? Com você também, quando comprou uma ação, se você já opera no mercado, ou se você que já quis investir para longo prazo, né? A famosinha aí é comprar Itaúsa, né? Todo mundo quer comprar Itaúsa porque as pessoas falam que é boa para longo prazo. Pode ser boa para longo prazo, mas pelo jeito a Itaúsa em meses já desvalorizou 25%. Ninguém sabe se vai haver um retorno ou não para alta, né? Se alguém afirmar isso para você, a pessoa está mentindo. Ninguém sabe quando a ação vai reverter a sua tendência. Existem probabilidades e você deve seguir as probabilidades
para operar no mercado. E uma das probabilidades muito válidas, um dos maiores acertos no mercado é quando você opera a favor da tendência, né? O que mais você vai aprender hoje? Relação risco-retorno. Se você identificou que existe um ponto de compra ou um ponto de venda numa ação, operar vendido no ativo, será que vale a pena entrar nessa ação ou não? Nem sempre a ação tem uma... Nem sempre é bom você entrar naquela operação, por mais que seja quase que certeza que a ação vai valorizar ou quase certeza que a ação vai desvalorizar para você entrar vendido. Então, é bom você analisar o risco-retorno. Será que vale a pena ou não? Você também vai aprender isso nessa aula de hoje. O que mais que você vai aprender? Como evitar as entradas antecipadas. Muitas pessoas perdem dinheiro no mercado financeiro devido à ansiedade. Quer pegar o mouse aqui, clicar a qualquer custo para comprar a ação, parece que isso dá alguma satisfação a ela. E realmente a ansiedade pode atrapalhar muito no mercado, mas vamos falar um pouco mais disso adiante. Como você consegue no gráfico identificar se está entrando antecipadamente ou não. O que mais que você vai aprender? Quando e para onde mover o stop. Às vezes você compra uma ação, compra um ativo, tanto no mercado brasileiro, mercado americano, inclusive criptomoedas. Vou falar em algumas outras aulas sobre criptomoedas, tá? Bitcoin também está dando alguns pontos de compra e venda. Bom, quando você compra um ativo no mercado, você tem que ter o seu stop de proteção. O stop é a proteção do seu capital, né? Ele é o que diz ali, pare que agora já caiu demais essa ação, é hora de sair fora. Bom, quando a sua ação está valorizando, você está comprado nela, o seu stop que estava lá embaixo, que era um risco de perda, ele pode subir. Mas que exato ponto é esse? Quando que você pode subir? E qual ponto que você deve colocar no preço ali para uma margem de segurança, né? O stop também serve não só como proteção de capital, mas também como proteção de operação. Se você colocar um stop muito curto, você vai ter muito mais operações canceladas, muito mais operações perdidas do que você ganhasse ali, vou deixar o trade e andando conforme a música, né, conforme a tendência da ação. Então, utilizar o stop tem que saber também para você proteger a sua operação, não somente o seu capital. Lembrando que capital no mercado financeiro, dinheiro no mercado financeiro, é a sua ferramenta de trabalho, então você tem que cuidar dela muito bem, tá? Então é por isso que você não deve comprar e vender qualquer ação. Bom, os melhores tempos gráficos, isso você também vai aprender aqui. Quais são os melhores tempos gráficos para operar no swing trade? Que é a compra e a venda desses ativos no curto prazo. Existem tempos de gráficos específicos para você operar no swing trade, tá? O que é o swing trade? Pode ser que você já esteja iniciando nesse vídeo aqui hoje. Swing trade ele é uma das modalidades no mercado. Existe o day trade, existe o swing trade, existe o buy and hold, existe o position trade, né? Day trade é aquele que você compra e vende no mesmo dia. Isso aí é para alta performance, é quem já tem muitos anos no mercado financeiro, tá? Não é para quem está iniciando no mercado, esquece isso. O swing trade é quando você compra um ativo, compra uma ação e você quer vender daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas esperando uma valorização ou uma desvalorização desse ativo. Ou seja, você ganha dinheiro no curto prazo. E é isso que eu ensino a você aqui. Inclusive, eu ensino até mais, né? Quando você deve comprar a ação para esperar, para ter um retorno acima de 10% por operação no mercado. Existe o buy and hold também, que é uma outra modalidade. É quando você compra um ativo, você quer se tornar sócio daquela empresa, né? E você quer deixar para décadas, 10, 15, 20 anos aquela ação, né? Quer deixar para longo prazo. Isso aí é um outro tipo de modalidade, é um outro tipo de operação no mercado. E tem um position trade. Position trade é entre o swing trade e o buy and hold. Você tem uma análise ali um pouco mais robusta, tanto na análise técnica quanto na análise fundamentalista. Você tem que analisar os dois. E são operações aí que duram em média 2 anos, 2 anos e meio, até 3 anos. É uma operação de position trade. O que eu ensino aqui no canal? Swing trade. Compra hoje, vai vender daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas, tá? É isso que você vai aprender a ganhar. Por exemplo, a BRAP4, se eu não me engano, encerrou hoje a operação. Ela encerrou com 24% de lucro. Não, minto, 22% de lucro. 22, alguma coisinha de lucro. Isso em menos de 30 dias. É uma operação que deu um ganho muito bom, um ganho absurdo em menos de 30 dias. Ou seja, os assinantes da SoTrader, os alunos também, que já são da turma antiga, fizeram essa operação e tiveram lucro em uma só ação de mais de 22%.
Isso em uma só ação, fora as outras que já estão posicionadas, né? O barato do swing trade é que você consegue fazer um monte de operação ao mesmo tempo e não deixa você maluco aqui na frente do gráfico esperando uma oportunidade de compra e venda. Não, no swing trade você identifica quando comprar, quando vender a ação e agenda. Identifica quando comprar e vender outra ação e agenda. Deixa tudo agendado ali na corretora e deixa o gráfico, deixa o preço da ação seguir a sua tendência. A partir daí você vai fazendo várias operações com lucros exponenciais no mercado. E o melhor de tudo, com liberdade de rotina. Não precisa ficar analisando o gráfico todos os dias, né? 1 hora na semana já é o suficiente para você identificar quando comprar e quando vender todas as ações da bolsa. Tá? Todas, não é um pouco exagero, mas pode ser muitas ações da bolsa. Pelo menos no mercado brasileiro, são cerca de 200 ações operáveis. Tá? Mas a partir do momento que você sabe quando comprar e quando vender, você acaba analisando muito rápido. Tá? Você analisa muito rápido essas ações. Então, em questão de 2, 3 minutos ali, até menos do que isso, você já identificou se aquela ação é para operar ou não. Tá? Que mais que você vai aprender hoje? As principais estruturas no gráfico. Arion, que raios é essas estruturas e por que eu tenho que aprender essas estruturas no gráfico? É o seguinte, o gráfico das ações, o gráfico dos ativos é formado pela movimentação dos preços, né, que ele vai e vem. Então é formado pequenos candlesticks, pequenos caixotes que eu vou mostrar um pouco mais adiante. Esses caixotinhos formam estruturas de alta e baixa, vai subindo e vai descendo. E essas estruturas é que indicam para você quando comprar e quando vender. Tá? Então isso também você vai aprender aqui na nossa aula. E outra coisa, falando sobre essas estruturas, o que é formado as estruturas? Por quem é formado essas estruturas? Pelos candlesticks. O candlestick, né, que é essa caixinha, essa vela no mercado financeiro que identifica os preços, a variação de preços para a gente, será que ele é importante ou não, um único candlestick? Será que é mais importante que o conjunto? O que o candlestick pode dizer para você ou não na sua operação, né? E como utilizar as médias móveis para ganhar dinheiro no mercado? Como é que funcionam essas médias móveis e como que você pode utilizar para identificar os melhores pontos de compra e venda no mercado? E eu não faço nenhuma operação no mercado financeiro sem as principais médias móveis. Tá? Inclusive tem aulas aqui no canal falando sobre todas as médias móveis que eu utilizo para identificar quando comprar e quando vender as ações. Todas as médias móveis que os alunos, os assinantes da SoTrader utilizam para verificar quando comprar e quando vender essas ações. Então a média móvel é muito importante e eu vou falar dela. Tá? E é inclusive essas médias móveis que nos dá mais de 10% de retorno nas nossas operações de curto prazo no mercado. Então é tudo isso que você vai aprender hoje. Por que as pessoas perdem dinheiro no mercado financeiro? Vamos começar logo pelo primeiro tópico. Muitas pessoas perdem dinheiro no mercado financeiro, em suma maioria perde dinheiro no mercado financeiro porque não sabe quando comprar ou quando vender uma ação. É simples isso, tá? É simples responder isso, mas precisa de técnica, que é o que eu ensino sempre aqui para você, tá? Mas as pessoas insistem naquilo de querer agir por impulso ou querer agir por ansiedade, ou você quer simplesmente estar numa operação, ter a necessidade de estar posicionado numa ação. Às vezes a necessidade de estar posicionado em uma ação é mais importante do que ganhar dinheiro, né? Isso aí são devido a vários fatores psicológicos, não vale ressaltar tanto aqui. Então quando você cria essa necessidade de estar posicionado, é quase que um vício ali em você estar posicionado em uma ação, em você estar operando algum ativo. E quando você se sente viciado, e quando você acha que tem que estar posicionado, você está apostando no mercado financeiro. Você não está ansioso para ganhar dinheiro. Você quer aquela adrenalina da posição que você está operando. Você quer estar posicionado, você precisa estar posicionado. Isso é mais importante que você ganhar dinheiro. Então, quando você identificar isso em você, pare e estude. Tá? Isso é muito importante. Isso acontece com todo mundo, principalmente com quem está iniciando no mercado. Não é diferente com você. Tá? Então, mas é importante você identificar quando você tiver esse tipo de sentimento em que você tem a necessidade de estar posicionado no mercado. Se você tem essa necessidade, você está fazendo errado, você está operando errado. Isso é muito importante que você não faça. Evite esse tipo de sentimento, e se tiver com esse sentimento identificou em você,
pare na hora, tá? É muito importante isso, porque já aconteceu isso comigo, já aconteceu com pessoas que eu conheço. Quando entra algum novo aluno na turma, eu sempre pergunto se já sentiu isso, se não, o que que faz perder dinheiro e tudo mais. E as pessoas geralmente me falam isso, eu preciso estar posicionado. Então, às vezes, nem tem operação, mas quer enxergar algum tipo de operação, nem tem estrutura, o gráfico está andando de lado, o preço da ação está andando de lado, e a pessoa está procurando algum sinal para comprar aquela ação, algum sinal de entrada naquela ação. Ou quando a ação está caindo pra caramba, por exemplo, Magazine Luiza, as pessoas estão ali, não, agora tem um sinal de compra, agora tem um sinal de compra. E se você vê claramente, se você tirar o zoom do gráfico, você afastar o preço daquela ação, você vai ver que está em tendência clara de baixa. Vai comprar uma ação que não tem sinal nenhum de reversão? Não, isso é um vício de querer estar posicionado em uma operação. Tá? Isso é como se fosse um sentimento de aposta no mercado, é como se você estivesse no cassino. Né? Não sei se você já tiver a oportunidade de estar apostando alguma coisa, de estar até mesmo no cassino, alguma coisa valendo dinheiro ali, e você tem aquela necessidade de estar ali, né, colocando mais dinheiro, de estar posicionado. Isso acontece muito, inclusive, com quem quer iniciar no day trade. A ansiedade é muito mais aflorada, fica muito mais difícil operar para quem está iniciando no mercado. E tem aquela coisa de ter a necessidade de estar posicionado no mercado. E é por isso que eu ensino você que é o swing trade. Você não tem a necessidade de passar o tempo inteiro posicionado no mercado. Você vai identificar uma vez na semana as operações de compra e venda, quando deve comprar e quando vender, e o restante da semana, liberdade de rotina total. Tá? Você não depende de ficar sentado na cadeira, olhando o gráfico durante horas do dia para esperar um ponto de compra ou venda. Negativo. Tá? O swing trade, o barato dele é esse. Tá? Você tem tempo para o seu emprego, tem tempo de ter uma nova fonte de renda, você tem tempo de ter um projeto a mais, você tem tempo com a sua família. Isso é muito importante. E o mercado financeiro é exatamente para isso, para dar tempo e dinheiro com tudo o que você precisa para você realizar o que você almeja. Tá? Não é necessidade de passar o dia inteiro operando no mercado. Trocar o seu emprego, às vezes eu ouço a pessoa, não, eu quero sair do meu emprego para operar na bolsa. Cara, você está trocando um emprego por outro emprego para ficar o dia inteiro operando? Não. Isso daqui te dá liberdade de rotina, enquanto você está conquistando sua liberdade financeira. Inclusive, se você já tiver uma certa liberdade financeira, você então tem total autonomia para ter liberdade geográfica, porque isso aqui não só depende de internet. Hoje em dia, qualquer capital, qualquer lugar, até mesmo um pouco mais afastado, tem a internet para você estar operando, para você se posicionar. Bom, agora qual é o nosso segundo tópico? Quando comprar e quando vender as ações. É muito importante você saber quando comprar e quando vender as ações na bolsa. Quando comprar e vender as ações, ela depende de estruturas, né? Que também vai ser um dos nossos tópicos um pouco mais à frente. Mas a principal estrutura para você identificar quando comprar e quando vender as ações é essa aqui. Quando o gráfico tem a impulsão, retração e impulsão, né? O preço do ativo não sobe direto e também não desce direto. Ele precisa fazer essa impulsão, um pequeno descanso, depois a impulsão novamente para cumprir a sua tendência de alta. E a mesma coisa para uma tendência de baixa. Tem a impulsão para baixo, né, para uma queda, um pequeno descanso e depois continua a sua tendência de queda. Isso daqui, essa estrutura de força no mercado, também chamada de pullback, pivô, se tiver uma reversão de tendência, essa estrutura aqui é uma estrutura de força. Ela é basicamente a teoria de Dow. Dow dizia que o gráfico preço da ação se movimenta em tendência, né? São três tendências, a de alta, tendência de baixa, né, e a lateralização, quando o preço do ativo não tem direção, ele fica lateralizado. Poxa, se o preço do ativo está lateralizado, não é para se fazer nada. Já exclui esse padrão no gráfico, nessa estrutura. Então, o que eu devo buscar? A tendência. Como que é formada a tendência? A tendência ela é formada por essas estruturas de impulsão, retração, impulsão, impulsão, retração, impulsão. Então, se o preço do ativo está fazendo esse movimento, você vai identificar o melhor ponto para comprar essa ação, né? Se estiver fazendo um movimento contrário para um movimento de queda, impulsão, retração, impulsão, impulsão, retração, impulsão, você vai procurar o melhor ponto para operar vendido no ativo. Tá? Isso é muito importante. Então, aqui no gráfico, como é que nós analisaríamos isso? Como é que funciona? Poxa, é tão bonitinho assim com essas linhas? Não, não é reto, né? Você tem esses padrões aqui de candles que vai dizer para você se é hora de comprar ou não. Então, você precisa até mesmo de um
um pouquinho mais de experiência, um pouco mais de tempo de tela para você identificar até mesmo essas estruturas que podem permanecer escondidas. Tá? Por exemplo, aqui eu vou colocar no nosso gráfico diário. Tá? Gráfico diário da ação. Nesse tempo gráfico diário, você pode identificar que há determinadas estruturas, né, cumprindo para uma tendência, por exemplo, tendência de alta. Pega aqui, pronto. Tendência de alta. Se o preço do ativo, se o preço da ação faz esse movimento aqui, você concorda comigo que é basicamente esse movimento de força? Se está fazendo esse movimento de força para a tendência de alta, eu vou procurar o melhor ponto para comprar a ação, né? Porque eu quero aproveitar esse movimento de alta. Não vou operar vendido esperando uma reversão de tendência. Nem eu, e nem você, e nem ninguém sabe quando o ativo vai reverter a sua tendência. Existem alguns padrões em que você pode identificar. Pode estar aparecendo ali um topo ou um fundo de um ativo, ou seja, o máximo daquele preço ou o mínimo daquele preço da ação. Tem vídeo meu aqui no canal explicando também sobre esses padrões de reversão de tendência, mas isso de acordo com probabilidade, de acordo com o tempo gráfico, de acordo com inúmeros fatores ali, para você identificar uma possível reversão de tendência. Mas vamos combinar que, para que haja uma reversão de tendência, tem que haver uma estrutura completa, tem que haver uma estrutura completa no tempo gráfico diário, tempo gráfico semanal, tempo gráfico de 60 minutos, ou seja, é uma análise um pouquinho mais complexa, né? Agora, para seguir a tendência da ação, para você comprar a ação buscando o melhor preço, até mesmo pagando mais de barato, aproveitando a tendência de alta, o seu ganho ele tende a ser maior e ele tende a ser muito mais assertivo, porque a probabilidade está ao seu favor, né? Se a probabilidade está ao seu favor, você tem muito mais chances de ganhar do que de perder. Mas você precisa desse movimento aqui de impulsão, retração e impulsão. Tá? É com esse movimento do gráfico que você vai comprar a sua ação. Arion, mas é o que? No rompimento, fundo de pivô? Exatamente aqui, ó. Por exemplo, no tempo gráfico diário, tempo gráfico semanal, até mesmo no tempo gráfico de 60 minutos, esse padrão aqui de impulsão e retração, quando ele rompe esse topo anterior, ele é muito mais assertivo do que tempo gráfico de intraday. Tá? Por que é mais assertivo? Porque no tempo gráfico maior, a minha estrutura de força ela é muito mais forte, ela é muito melhor e ela é muito mais estruturada do que num gráfico de 5 minutos. Então, se no meu gráfico diário faz essa estrutura aqui de impulsão, retração e impulsão, essa estrutura aqui é muito mais forte, é muito mais válida do que no gráfico de 5 minutos. Então, no tempo gráfico diário, você tem que buscar essa estrutura. Tá? É essa estrutura aqui. Isso aqui é importante para você ganhar dinheiro no mercado. Tá? Arion, mas o gráfico, perdi a minha entrada. Minha entrada seria nesse rompimento aqui. Nesse rompimento. Perdi ela, o gráfico subiu. Poxa, não vou comprar mais a ação? Calma. Olha que interessante. O preço da ação, você lembra que eu falei que o preço do ativo não sobe direto? Realmente ele não sobe direto, ele precisa fazer esse movimento de força. Então você pode vir aqui na impulsão, espera a retração e você busca o melhor ponto para comprar a ação, aproveitando, até mesmo pagando mais barato, aproveitando a tendência de alta. Olha o lucro que deu nisso aqui em questão de dias. Isso aqui, ó, 10% de ganho. E, inclusive, essa estrutura de força, o pullback no gráfico diário, ele tem o costume de dar mais de 10% de ganho. E é isso que eu ensino aqui a vocês em todos os vídeos, todos os dias, em todas as dicas que eu dou, tanto no Instagram quanto no YouTube, até mesmo no Facebook. É isso que eu falo sempre para vocês, tá? Buscar esse tipo de estrutura. Bom, Arion, mas e essa estrutura aqui? É válida também. O meu ganho seria maior? Seria maior. Inclusive, olha que interessante. Se você entra aqui, olha quanto você poderia estar ganhando. Tá? 18%, quase 20%. Aí você vai lá e faz uma segunda entrada aqui. Olha quanto você poderia estar ganhando. Mais 10%. Ou seja, você consegue alavancar o seu capital a partir de uma única só ação. Né? Você consegue alavancar o seu capital a partir de uma
única ação. E para uma tendência de queda, a mesma coisa, a mesma coisa. Vamos pegar aqui uma situação que o gráfico está em tendência de queda, em que ele apresentou essa tendência de queda. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aqui, ó. Não foi bem uma tendência de queda, mas foi uma correção, né? Correção desse movimento principal aqui. Deixa eu sair aqui um pouquinho da sua frente. Pronto. Então, desse movimento principal aqui, houve aqui mais adiante uma correção desse movimento principal. Não quer dizer que é uma reversão de tendência, mas você pode também ganhar dinheiro com a correção do ativo. A correção, ela se baseia no seguinte: depois de uma forte tendência de queda, o preço do ativo pode atingir até 50% desse movimento principal. Isso aqui é uma correção, então a partir daqui ele pode voltar a subir, tá? Mas como esse movimento aqui foi um movimento grande, você pode também operar vendido, tá? Ou seja, você pode aproveitar a tendência de baixa, aproveitando esses movimentos de força para operar vendido. E garanto a você que serão mais de 10% também de ganho com esses movimentos, principalmente se você pegar o movimento completo, tá? Principalmente se você pegar o movimento completo. Quando você identifica o ponto de compra e o ponto de venda na ação, por exemplo, quando você identifica esse movimento de força no gráfico, você precisa saber se vale a pena ou não, né, entrar nessa operação. Lembra que eu falei que nem toda operação você deve entrar? Existem operações que você pode ter certeza que vai entrar em uma tendência de alta, mas se o stop for muito caro, você não deve entrar. Você deve manter o seu gerenciamento de risco, como por exemplo, aqui, esse movimento aqui de impulsão, retração e impulsão, ele me deu um stop, né? Ele me deu um stop. Olha o tamanho desse stop, é aqui embaixo. Logo aqui tem um outro stop na operação. Poxa, como é que eu vou identificar se o stop é válido ou não? Caramba, olha isso aqui. Olha a amplitude disso aqui, são 7%, 7,42%. Tá, para mim conseguir um stop, para mim conseguir um ganho maior do que isso, eu tenho que ter uma projeção de alvo de pelo menos 2 vezes mais, né? Se você não sabe como projetar o alvo da operação, também tem vídeo meu aqui no canal explicando Fibonacci, tá? Que é a ferramenta que nós sempre utilizamos para operar no mercado de ações e para você conseguir ter alvos em todas as suas operações. Bom, com essa operação, com esse alvo de Fibonacci traçado, em que eu posso pegar a Fibonacci, uma ferramenta, traçar o alvo, eu tenho que ter uma projeção de alvo pelo menos 2 vezes maior. Se meu stop aqui é de 7%, então meu alvo tem que ser muito maior do que esse apenas 12, 13% aqui de Fibonacci, na aplicação simples de Fibonacci, tá? Essa é uma aplicação simples, né? É uma aplicação estruturada em que você consegue pegar até 50, 60, 70% de ganho aí. Bom, com essa operação simples com Fibonacci, essa ferramenta para a gente utilizar, vale a pena eu ter um stop de 7%, 7,42% para um alvo de ganho de 12%? Não vale a pena, né? É um ganho curto para um stop longo. Para valer a pena, eu teria que ter um ganho, uma projeção de ganho acima de 14%. É uma projeção, tá? Então, vale a pena entrar num stop desse? Não vale. É esse risco-retorno que você tem que saber. Não é toda operação que você deve entrar no trade. Não é toda operação que você... Não é todo trade que você deve comprar. Não é toda operação que você deve comprar ou vender essas ações, tá? Então, se liga nisso. É importante você saber disso. Porque às vezes você pode ter certeza que a ação vai valorizar 2%. Bacana. Isso é até fácil, né? Ganhar 2% no mercado. Pô, bacana. Vai valorizar 2%. Pô, meu stop é de 5%. Olha isso. Vale a pena? Não vale. Tá? E muitas pessoas se arriscam nisso. Se arriscam em ganhar 2%, 3% numa ação e perder 3%, 4%, 5%, 10%. Tá? Ou pior do que isso, nem coloca stop na operação. Então, é importante você também seguir um gerenciamento de risco claro. Tá? E o mais simples que tem é pelo menos um alvo de ganho 2 vezes maior que o seu stop na operação. E nós vamos para o próximo tópico, que é como evitar aquelas entradas por ansiedade, aquelas entradas cedo demais, não esperando exatamente o exato ponto em que você identificou que o preço da ação vai seguir. Por exemplo, vamos sair aqui um pouquinho desse gráfico e analisar algo diferente. Um pouquinho mais aqui adiante. Por exemplo, aqui, essa ação aqui, inclusive está até na Sota Trader. Tá disponível lá aos assinantes, aos alunos. Nós estamos esperando
o rompimento dessa operação aqui, dessa estrutura, para dar início à nossa operação, né? E muitas pessoas já querem entrar aqui nesse movimento, enquanto o gráfico do ativo, enquanto o gráfico da ação, nem rompeu esse preço aqui ainda. Por que você não deve entrar antes desse rompimento? Por que você não deve antecipar o seu trade? Aqui, se tem um topo aqui, esse topo funciona como uma resistência. Se tem uma resistência, tem uma dificuldade do preço nesse ponto, do preço ele romper essa antiga resistência. Tem uma demanda de vendedores ali. Você não está enxergando isso, mas tem uma demanda de vendedores numa resistência, tá? Inclusive, quando tem uma demanda de compradores, um suporte. Um monte de gente que já posicionado esperando o preço do ativo bater aqui para pegar um repiquezinho, tá? Inclusive aqui um monte de gente posicionadas aqui, um monte de traders, um monte de especuladores posicionados aqui, esperando a ação bater aqui para dar um pequeno repique. Isso é comum, tá? Isso é muito comum acontecer. O preço ele não vai romper direto e vai embora. Ele vai fazer pelo menos um pequeno pullback, nem que seja num tempo gráfico de 1 minuto, mas ele vai fazer um pequeno pullback no rompimento de uma resistência, inclusive do suporte. Tá? Então, muita gente vem aqui, ó, mas eu acho que vai romper porque já fez 2 candles de força aqui. Isso aqui é um candle de força, né? Um candle diário, um candle forte de demanda compradora. Então, quando tem esses 2 candles aqui, as pessoas já começam a entrar em desespero. Caramba, candle subsequente aí de candles de força vai ter um rompimento e vai embora. Não, olha o que aconteceu aqui. A mesma coisa, ó. Ele rompeu, né? Mas olha o que aconteceu no dia seguinte. A demanda vendedora, como é que empurrou o preço para baixo, só depois voltou a subir, né? Aqui pode acontecer a mesma coisa. Então, quando você entra antecipado no trade, não esperando o rompimento de um movimento de força no gráfico, você basicamente está jogando seu dinheiro fora, tá? Você está colocando para apostar, está apostando no rompimento, né? É para apostar no rompimento? Não. Você se baseia no rompimento através de uma estrutura, através de uma análise estruturada, através do seu gerenciamento de risco, né? O meu gerenciamento de risco ele pode ser adequado para esse stop, até porque o alvo dessa operação ele tem um alvo longo, acho que está em 25% de ganho, esse alvo dessa operação. Mas vale a pena você antecipar? Não vale. Não vale, porque antes do gráfico romper uma resistência, ele tem uma probabilidade maior de voltar, tá? Até mesmo para entrar num período de consolidação. Então, se ele tem essa probabilidade maior antes de haver um rompimento, então a probabilidade não está a favor do seu trade. Então, é melhor ficar de fora. Então, é importante você não antecipar as suas entradas. Isso pode trazer severas perdas para você. Isso aqui, gente, que eu estou falando para você, sempre foi testado, sempre foi averiguado se realmente vale a pena ou não. Quando eu estava criando um método, quando eu estava operando no mercado, quando eu comecei a analisar o gráfico para montar um setup, eu analisei inúmeras estruturas, inclusive a assertividade de cada estrutura, se valia a pena comprar fundo de pivô, se valia a pena comprar no rompimento, se valia a pena antecipar no rompimento, inclusive com candle de força. Então, assim, é muito tempo gasto, é muito dinheiro gasto para validar uma técnica para você não seguir ela. Então, é importante que você siga a técnica sempre. Siga o passo a passo, siga o método, porque você vai ter ganho, tá? Vai ter ganho financeiro. Inclusive, sempre poste os resultados dos ganhos financeiros aqui nas redes sociais. Então é importante que você siga o passo a passo. É simples, tá? Às vezes é fácil, principalmente para quem está iniciando no mercado, não, que às vezes bate aquela ansiedade, mas é simples operar, é um passo a passo, tá? Então aqui não é para você entrar, espera romper com um movimento de força no gráfico. Rompeu, aí sim você pode seguir. Inclusive, não estou confiante no rompimento, quero esperar o rompimento e testar esse rompimento. Bacana também, tá? Bacana também. Isso aí mostra a seriedade que você trata o trade, a seriedade que você trata esse comércio no mercado de ações. Então, se você faz um backtest, se você gosta, prefere aguardar um teste novamente no gráfico, o teste é quando o gráfico rompe uma estrutura, volta para testar e depois rompe novamente. Isso aqui é um teste, você gosta de esperar esse teste? Poxa, bacana, isso mostra só que você está maduro o suficiente para estar operando no mercado, você está criando uma disciplina suficiente para estar operando no mercado financeiro. Tá? Isso aí, poxa, me conquista. Eu gosto muito de ensinar alunos assim.
Isso me deixa muito feliz. Inclusive, quando os alunos aqui já estão num nível aí que já está ganhando dinheiro e tal, vai lá e me fala isso, pô, eu vou esperar o backtest, não vou entrar junto com você. Eu fico, caraca, parabéns, parabéns. Eu fico muito feliz que a pessoa aprendeu isso comigo, eu pude passar esse conhecimento para você. Eu fico muito feliz por isso. Bom, qual é o nosso próximo tópico aqui agora? O próximo tópico é como você consegue mover o stop a favor da tendência do seu ativo. Por exemplo, vou aproveitar essa ação aqui que vai dar entrada agora nos próximos dias, né? Eu acho que até amanhã deve dar alguma entrada. Bom, até amanhã não, desculpa, até segunda-feira deve dar alguma entrada. Bom, aproveitando isso aqui. Essa estrutura aqui é uma estrutura de força, né? Estrutura de força teve uma grande impulsão, retração, impulsão, esperando o rompimento dessa estrutura. O stop do meu ativo, do início da operação, vamos supor que o stop é aqui embaixo, né? O stop do ativo é aqui embaixo. Se o preço do ativo ele romper, ele provavelmente vai dar um impulso, retornar e voltar. Deixa eu só endireitar a tela aqui para você ver melhor. Deixa eu só botar um pouquinho mais para baixo. Pronto. Aqui. O ativo ele vai... Preste atenção nisso, que isso aqui vai ser muito importante para você. Ele segue para uma tendência de alta, tá? Rompendo toda a resistência. Vem aqui novamente, ele testa o que era uma resistência, transforma num suporte. Isso daqui era uma resistência, o gráfico bateu aqui e testou, transformou no suporte. Logo aqui, ele quer romper novamente a resistência, né? Se ele romper, ele provavelmente vai fazer esse movimento de impulsão, retração e impulsão, tá? Pode verificar no tempo gráfico de 60 minutos, tempo gráfico diário, alguma coisa assim. Bom, se meu stop inicial estava aqui, se ele romper, o preço do ativo subiu, fez esse movimento, eu consigo mover esse stop para cá. Então aqui eu consigo ir movendo esse stop. Com esses movimentos de força, eu consigo mover o stop da minha operação, tanto na tendência de queda para a tendência de alta. Lembrando que você sempre vai operar de acordo com a tendência do ativo, sempre de acordo com a tendência da ação. Então, conforme o trade vai seguindo, conforme a operação vai seguindo, você vai movimentando seu stop até o momento em que ele simplesmente se transforma em um stop gain. Mesmo se o preço do ativo, mesmo se o preço no gráfico voltar, tá tranquilo, tá muito bem para você, porque perda financeira você já não vai ter mais. Mas desde que você não vá colocando stopzinho curto e vai colocando stop a cada candle, tá? Se colocar stop a cada candle, você vai perder dinheiro. Inclusive em tempo gráfico menor que o diário. Tempo gráfico de 60 minutos, tempo gráfico de 15 minutos. O menor tempo gráfico para você operar no swing trade com segurança é tempo gráfico de 60 minutos, tá? Mas não quer dizer que você vai movimentando seu stop a cada candlezinho que vai se formando conforme os dias vai passando ou conforme as horas vão passando. Tá? Isso daqui vai fazer você ter muitas saídas no trade, um trade que, poxa, poderia dar um ganho muito grande para você. Tá? Ganho de 30%, 40%, 50% em uma única operação. Ou até mais do que isso, se você for fazendo preço médio, né, a favor da tendência. Lembrando que o preço médio também é sempre a favor da tendência. Nunca faça preço médio contra a tendência, porque isso aí você está multiplicando a sua perda financeira. Então vamos aqui. Depois dessa movimentação de stop, você continua também movendo seu stop, mas sempre abaixo dessas estruturas. Quando você movimenta o stop abaixo dessas estruturas, você está protegendo a sua operação, não só o seu capital, mas também a sua operação. Tá? Você está agindo com disciplina e é com essa disciplina que você deve operar no mercado. Então, isso daqui, esse movimento de impulsão, retração, gente, acontece o tempo inteiro no mercado, acontece todos os dias, acontece em qualquer gráfico, em qualquer ação, em qualquer ativo, em qualquer, sei lá, criptomoeda, mas acontece, porque esse movimento aqui é o movimento principal da bolsa, é nele que você deve se basear para entrar e sair de uma operação, tá? Sempre. Então a forma que você tem de proteger o seu capital e proteger o seu trade é sempre colocar o seu stop, movimentando o seu stop abaixo das estruturas, não é abaixo de candle diário, não é abaixo de candle de 60 minutos.
Você precisa proteger a sua operação, senão você vai acabar saindo de uma operação de 1, 2, 3% de ganho. Isso se sair com ganho, né? Não sair com a perda ali. Porque às vezes a ação, ó, vem aqui, pega seu stop e volta a subir. E isso é muito comum, tá? Isso é muito comum. E por falar nesses stops aqui, inclusive com o tempo gráfico, inclusive com o que eu mencionei, tempo gráfico de 60 minutos, tempo gráfico diário, tempo gráfico semanal, quais são os melhores tempos gráficos para operar? Exatamente esses. O mínimo tempo gráfico no Swing Trade, tempo gráfico de 60 minutos. Esse é o menor tempo gráfico que você vai operar no Swing Trade. Tempo gráfico diário é o tempo gráfico que você identifica a melhor oportunidade para comprar e vender a ação. E o tempo gráfico semanal, ele é muito importante para você identificar a tendência. Ele é muito importante. Vamos aqui no tempo gráfico de 60 minutos. Tá? Tempo gráfico de 60 minutos, tempo gráfico de horas também, tá? É importante. Tempo gráfico de 60 minutos. Olha a volatilidade desse tempo gráfico, do gráfico aqui. Olha como é que ele se torna até mesmo confuso. Tá? Ele se torna confuso. Então, no tempo gráfico de 60 minutos, você procura pequenas oportunidades escondidas para você comprar a ação. Tá? Você pode fazer isso. Tá? No tempo gráfico diário, você vem aqui, clica aqui, ó, tempo gráfico diário. Você procura a melhor oportunidade para comprar e vender as ações. E o tempo gráfico de 60 minutos? Você pode vir aqui e verificar a tendência do ativo. Você verifica a tendência da ação. Olha como a tendência do ativo é de alta. É de alta. Inclusive fazendo aqui, ó, topo e fundo, mais alto que o topo e fundo anterior, fazendo uma estrutura que é uma estrutura que indica um rompimento, uma estrutura de força que vai indicar um rompimento, isso aqui é uma acumulação para a tendência de alta, quando o preço vai se afunilando e vai tendo fundo mais alto que o fundo anterior, sem romper, ou rompendo pouco, 1 ou 2%, a estrutura, ou seja, a resistência aqui em cima. Tá? Então isso daqui, todo esse conjunto aqui me indica que a probabilidade de haver um rompimento é grande nessa ação, me indica que a tendência de alta é clara, seguindo todo o padrão, né? Seguindo todo o padrão, que é fundo mais alto que o fundo anterior. E, inclusive, aqui dentro dessa consolidação, que também pode ser encarado como uma consolidação, que o preço do ativo ele quer se valorizar, ele quer romper. Então, tudo isso aqui me indica que é uma tendência de alta do ativo, por mais que esteja nesse período aqui de confusão de mercado, nesse tempo gráfico, no gráfico semanal. Tá? Então, esses são os principais tempos gráficos. Um gráfico de 4 horas é bom operar? Eu não gosto. Tá? Se você gostar, se você já é familiarizado com esse tempo gráfico, tudo bem, não tem problema algum. Eu não gosto de operar, eu prefiro o tempo gráfico de 60 minutos e ir lá para o tempo gráfico diário. Porque aí eu vou querer, se eu olhar o tempo gráfico de 4 horas, eu vou querer olhar o tempo gráfico de 60 minutos, eu vou querer olhar o tempo gráfico diário, eu vou querer olhar o tempo gráfico o tempo gráfico semanal. Então é muita coisa que eu vou querer analisar, vou querer colocar muitos filtros na minha operação e eu vou acabar perdendo dinheiro. Tá? Quando você coloca muitos filtros em uma operação, você acaba perdendo dinheiro, acaba te atrapalhando na sua análise. Então não é legal fazer isso não. Tá? Vamos agora para o próximo tópico, as estruturas no mercado. As principais estruturas. Como eu havia mencionado, as estruturas do mercado é para tendência de alta, tendência de baixa e lateralização. Isso aqui é a teoria de Dow pura. Dow dizia que o mercado ele se movimenta em 3 tendências, ele sempre está em 3 tendências e é formado através desses candlesticks essas tendências. Tanto a tendência de alta, tanto a tendência de baixa e a lateralização. Isso daqui mostra para mim que estava no período aqui, lateralizado. Olha o preço do ativo no período de confusão. Agora, olha isso aqui. Impulsão, retração, impulsão. Isso daqui mostra para mim que está em uma tendência de alta. Por quê? Fazendo um fundo mais alto que o fundo anterior. Inclusive aqui, fazendo um fundo mais alto que esse fundo anterior, inclusive esse fundo mais alto que o fundo anterior. Então isso daqui me mostra que é uma tendência de alta. E para uma tendência de baixa, vamos pegar aqui o gráfico passado aqui, lado esquerdo do gráfico. Pegar aqui uma ação, um período de queda no mercado aqui, ó. Pronto, sumiu, pronto. Deixa eu só
Tirar o zoom A, muito importante. Toda vez que você estiver analisando o gráfico, ficar um pouco confuso, não conseguir identificar se tendência de alta, tendência de baixa, tira o zoom, tá? É muito importante, é bom fazer isso. Vamos pegar aqui essa estrutura aqui. Pegar essa estrutura, pronto. Aqui apresentou para mim essa tendência de baixa, fazendo esse movimento aqui, ó. Topo mais baixo que o topo anterior, e isso movimenta, me diz que é uma tendência de baixa, né? Ou então uma correção mais profunda, mas posso encarar também como uma tendência de baixa durante esse período de tempo, tá bom? E essas estruturas aqui são formadas pelos candlesticks. Essas estruturas aqui de preço, né? O gráfico nada mais é do que o preço aqui na lateral, ó, do ativo, ele é formado pelo candlestick, ele que dá a movimentação para a gente para uma tendência de alta e uma tendência de baixa. Então, nesses candlesticks aqui, tanto vermelho quanto verde, mostra para mim a movimentação para uma tendência de alta e tendência de baixa. Pode ser que quando você baixar a plataforma, pode verificar até mesmo plataformas online para verificar o preço do ativo, você pode ver que às vezes está com candle branco e candle preto, né? Isso aí foi o início do candlestick. Quem começou com essas operações com candlestick foi o Moneiza Homa no Japão, mais precisamente em Osaka, onde havia o comércio de arroz futuro, né? O comércio de sacas de arroz no mercado futuro em Osaka. Então era um mercadão lá ao ar livre que os traders daquela época, que era séculos atrás, negociavam esses preços. Lógico que eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje, não tinha a informação que nós temos hoje, que você pode ter na sua casa. Então, Moneiza Homa, para ter essa informação, já que ele morava em uma outra cidade, ele começou a colocar funcionários, né, com bandeiras indicando a movimentação desse preço. Ele ia anotando a movimentação desse preço através de pequenos caixotes. Ele formava alguns padrões com esse caixote, né, que mais tarde se deu o nome de candlestick, né, conforme ele foi evoluindo. Então, com esse candlestick, até mesmo lá atrás, era possível ganhar dinheiro no mercado, inclusive hoje ficou ainda melhor para você analisar, porque hoje em dia, tem eu aqui ensinando, tem inúmeras pessoas ensinando, você tem uma gama de informação hoje gratuitamente para você, tá? Então, se você não ganha dinheiro no mercado, é porque você realmente não quer ganhar dinheiro no mercado, porque tudo isso aqui está sendo dado de mão beijada para você, tá? Todo é um conhecimento de anos de pessoas que testaram dinheiro. Por exemplo, eu gastei muito dinheiro, né, para testar um método, para criar fórmula, para analisar o mercado, para tá dando tudo isso aqui para vocês de graça. Então, assim, valorize isso aqui, é muito importante. Então, com esse candlestick, você consegue identificar as estruturas, né? Porque ele forma as estruturas de preço, principalmente o movimento de força de alta, movimento de força para baixa, inclusive para lateralização no mercado. Então, são essas três estruturas principais no mercado de ações. Bom, você havia falado que o preço do ativo ele não sobe direto em desce direto, ele apresenta essas variações. Mas e o preço também pode cair, correto? Correto, o preço da ação também pode cair. Então, se você depois... Aliás, existem alguns padrões, principalmente dois padrões que eu gosto muito de utilizar para identificar uma probabilidade, para identificar uma possível reversão de preço da ação. São esses padrões aqui, ó, impulsão, né? Depois que o ativo sobe muito, ele entra nessas lateralizações aqui, formando esse simples movimento. Tá? Aqui é chamado de ombro, cabeça, ombro. É importante que você saiba que essa estrutura aqui apresenta uma reversão de tendência, tem a probabilidade de haver uma reversão de tendência. Inclusive, essa estrutura aqui, que é o morro duplo, né? Ou, se for o fundo, né, o morro duplo invertido, ou o W, se for para uma tendência de alta da ação. Então, são dois padrões extremamente assertivos que eu sempre verifico se eu estou operando com esses ativos, se eu estou operando com essas estruturas ou não. Por exemplo, poxa, vi que a ação subiu muito aqui. Vejo essa movimentação de preço, que é basicamente esse movimento aqui. Poxa, eu sei que aqui eu não vou operar, aqui eu não vou comprar a ação, porque provavelmente já está me dizendo que é caro demais essa ação. Então, não vou fazer nada, eu vou ficar de fora dessa estrutura. Tá? Essa estrutura que me indica que é para ficar de fora, ou eu vou esperar um melhor momento para operar vendido, aproveitando com a queda no mercado. Ou outra estrutura, que é o morro duplo, vou operar também vendido, aproveitando a queda do mercado. Eu fiz uma aula completa aqui no canal sobre reversão de tendência. Tá? É bom você também dar uma olhadinha
tá? Cara, tem muita aula completa aqui que é muito bom para você analisar, estudar, rever. É importante que você reveja. E uma dica muito importante que eu dou também é para você pegar o gráfico parado mesmo. Tá? Até porque o gráfico diário você quase não vai ver a movimentação, mas pega o gráfico, identifica as estruturas. Estrutura de reversão, pullback, estrutura de continuação de tendência, pivô, né? Pivô, o que é o pivô? Depois que uma ação caiu muito, ela apresenta um fundo mais alto que o fundo anterior. Basicamente isso aqui. Isso aqui me indica que é um pivô para alta, para uma tendência de alta. É um padrão também de reversão de mercado ou uma correção mais profunda, né? Que pode atingir até 50% da tendência principal do ativo. Então você também consegue ganhar dinheiro nessa movimentação. E por último, não menos importante, que eu sempre utilizo em todas as minhas operações, é a média móvel. Tá? São as médias móveis que dita para a gente a tendência do ativo. Ela é um indicador, um rastreador de tendência. Ela me indica também quando comprar e quando vender as ações. Ela me indica também quando não comprar e quando não vender as ações. Por exemplo, eu posso vir aqui, clicar com o meu botão direito, inserir média móvel, novo indicador. Vem aqui, ó, média móvel, média móvel. A principal média móvel que eu utilizo no gráfico é essa aqui, média móvel de 20 períodos. Pronto. Vou até deixar ela um pouco mais exposta aqui para você enxergar melhor. Essa média móvel, vou colocar aqui, ó, aumentar a espessura dela, deixar em azul. Tá? Pronto, dá para enxergar bem. A média móvel de 20 períodos, todo trader eu acho que tem a obrigação de utilizar. Tá? Tem a obrigação de utilizar ela. A média móvel de 20 períodos ela indica a tendência da ação. É um rastreador de tendência do ativo. Como assim, Arion? Basicamente, quando o preço da ação estiver acima da média móvel de 20 períodos, você deve buscar o melhor ponto para comprar a ação. Quando o preço, como aqui, ó, aqui embaixo em mim, estiver abaixo da média móvel de 20 períodos, você deve procurar o melhor preço para operar vendido na ação. E quando a média está entre o preço, né, está dentro do preço aqui, ó, entrelaçado, num período de confusão, você não deve fazer nada. Fica de fora do gráfico, não faça nada. A melhor coisa que você tem a fazer é ficar de fora. Por que isso? Porque a média móvel, além de indicar que a ação está subindo, a ação está caindo, ela está falando para você o seguinte: isso daqui é uma zona de confusão, você não deve fazer nada. Inclusive aqui, zona de confusão, não deve fazer nada. Tá? Quando o preço do ativo busca a média móvel, aí você pode ter um ponto de compra na ação. Tá? Por exemplo, aqui, o preço buscou a média móvel. O preço aqui buscou a média móvel. O preço retornou para a média móvel. Aqui o preço também retornou para a média móvel. Tudo em uma tendência de alta. Então, o preço da ação está subindo, buscando a média móvel, lhe dando pontos de compra. Poxa, está dando para você de mão beijada quando você deve comprar a ação. Ariel, mas, poxa, quando eu não devo entrar na ação? Olha que importante. Quando a média móvel estiver muito afastada do preço. Quando você vê que a média móvel está muito afastada do preço, pode ter certeza que a média móvel, que o preço do ativo vai buscar a média móvel, ou seja, pode ter uma queda mais robusta, ou pode haver uma valorização se tiver uma tendência de queda, uma valorização também mais robusta. Então, esses padrões é importante para você identificar quando não comprar, quando ficar de fora da ação, quando comprar essa ação. Tá? Isso é muito importante. Eu espero que tenha muito ajudado vocês. Tá? Qualquer dúvida, qualquer sugestão de conteúdo, deixa aqui nos comentários que eu mesmo vou estar respondendo e sempre faço aí conteúdo com a sua sugestão. Até o próximo vídeo, até a próxima aula.